Fala nerds, estou de volta aqui com vocês e bom, eu sei que tá todo mundo aí muito ansioso pro novo filme do Thor, cara, que está muito perto de lançar, né, na semana que vem e que vai expandir muito a história do Deus do Trovão. E além de expandir a sua história, também é capaz do Thor receber um upgrade assim nos seus poderes, né, já que como vemos no trailer, ele vai estar treinando para recuperar a sua forma física. Mas por acaso vocês sabiam que em momento nenhum do UCM, o Thor chegou perto de ter o mesmo poder, cara, que ele tem nos quadrinhos? Na verdade, nenhum dos Asgardianos dos filmes mostrou as mesmas capacidades, né, que as suas versões originais dos quadrinhos. Então, eu vim trazer aqui pra vocês um top 10 Asgardianos mais poderosos dos quadrinhos. E também aproveitar para dizer o quanto eles são poderosos, né, em todo o seu poder total. E só mais um aviso, esses personagens aqui que eu vou mencionar pra vocês, esse top 10, eles estão em sua forma base. Provavelmente alguns deles têm alguma versão que é muito mais poderosa do que está aqui. Então, por exemplo, o Thor com o poder do Galactus, né, como o Arauto do Trovão ali, ou outros upgrades de poder como as runas, né, quando ele se torna o King Thor, não vão aparecer aqui nessa lista. Para começar então, em décimo lugar temos a Frigga, cara, que é a esposa do Odin e é considerada a mãe de todos de Asgard, a contraparte do Odin, que é o pai de todos. A Frigga, como vista no CM, foi a principal responsável por ensinar o Loki, cara, a feitiçaria, né, de Asgard, as magias. Mas, diferente dos filmes, ela é uma ótima combatente também corpo a corpo. Afinal, ela também é uma deusa da guerra. Recentemente, ela se separou do Odin e vive entre os reinos batalhando e cuidando da sua família. Só que agora, com outros métodos. Número 9, o Asgardiano Volstagg. Ele é um dos principais guerreiros do panteão nórdico de deuses, né, e um dos poucos Asgardianos a quem o Thor dá ouvidos em uma discussão. Os seus poderes não diferem muito de um Asgardiano comum, né, mas ele foi um dos poucos sobreviventes lá do Ragnarok, né, o grande Ragnarok. E ele próprio acreditava ser o último Asgardiano. E durante o arco O Cerco, ele foi visto lutando contra 3 vilões ao mesmo tempo, sem muitas dificuldades, né, para repelir os ataques ali desses vilões. O seu auge foi quando ele empunhou o Mjolnir de um outro universo e entrou em um modo Berserk muito poderoso, aonde ele deu um baita trabalho, inclusive pro Thor e pra Jane Foster, que também estava com o Mjolnir lá, né, a poderosa Thor. Oitavo lugar temos agora a Lady Sif. Lady Sif foi um dos primeiros interesses amorosos do Thor, chegando inclusive a aparecer no primeiro filme do herói lá na primeira fase da Marvel. Assim como o Volstagg, que eu mencionei pra vocês, ela, né, a Lady Sif, é um dos poucos personagens ali que o Deus do Trovão pede conselhos, e atualmente ela exerce a mesma função que o Heimdall nos quadrinhos, né, observar tudo e cuidar de Asgard. Mas os seus poderes são naturalmente os mesmos de um Asgardiano comum, sendo a sua principal diferença, né, o treinamento em combate melhorado na qual ela possui, né, que ela treinou muito mais do que os outros. É claro que quando eu falo poderes comuns dos Asgardianos, né, nós estamos falando ali de uma velocidade acima da média, uma super agilidade, né, uma força sobre-humana também, uma resistência também sobre-humana e a capacidade de utilizar de magias asgardianas. Então assim, a Lady Sif não é pouca coisa não, cara, ela é bem poderosa. Número 7 temos o Heimdall. Heimdall é um dos principais deuses de Asgard, talvez sendo o principal atrás da família real. Ele é o responsável por cuidar da Bifrost, a ponte de arco-íris, né, que pode enviar qualquer pessoa a qualquer local no universo. Os poderes do Heimdall, assim como os do Volstagg e também da Lady Sif, são os mesmos, né, de um Asgardiano comum. Na verdade, ele é levemente mais poderoso, mas os seus atributos físicos quase nunca são destacados, né, nos quadrinhos, sendo o seu maior feito ferir o olho de Mangog, né, nos quadrinhos. Mas o seu principal poder, né, que mais difere ele mesmo assim dos outros Asgardianos, é a sua visão. Os seus olhos são capazes de ver tudo através dos 9 reinos. E ele é uma das principais defesas contra inimigos de Asgard, já que ele sabe quando os inimigos estão vindo atacar Asgard. Temos agora em sexto lugar, Incantor. Incantor é uma das feiticeiras mais poderosas de toda Asgard, ao lado também do Loki. Além das habilidades básicas de um Asgardiano, né, que já foi listado antes aqui pra vocês, que é a força sobre-humana, agilidade, etc. Ela manja demais de magia asgardiana. Ao contrário de alguns personagens dessa lista, ela é bem famosa e já chegou a aparecer também na animação dos super-heróis mais poderosos da Terra, dos Vingadores, sendo inclusive uma vilã recorrente nessa animação.
o seu poder é tão grande que ela consegue superar o olho de Agamotto, cara, sozinha, o principal artefato ali do Mago Supremo da Terra. Ela também já fez chover sangue por todo o planeta Terra e fez com que os mortos fossem reanimados. Ela pode absorver a força vital dos seus oponentes, gerar rajadas de energia e também criar campos de força. E várias outras habilidades básicas e mais avançadas envolvendo a magia. Inclusive, chegou a enganar o Thor para se apaixonar por ela durante um momento nos quadrinhos. Então, se ela quiser, ela pode sim facilmente tacar o terror pelos 9 reinos, cara. Ela é uma Asgardiana muito poderosa. Lembrando que esse vídeo não é um ranking dos Asgardianos mais poderosos por nível de poder, não. Eu só tô listando pra vocês os 10 mais importantes e poderosos, beleza? Mas pensando bem, do jeito que eu organizei, parece que sim, é um nível de poder quase, né? Tá quase em ordem. Número 5 temos Bor, que é o pai do Odin. Só com essa pequena descrição você já imagina o quão forte é esse cara, né? O cara é o pai do Odin. Quando o velho Loki voltou no tempo, ele deu de cara com o Bor e o transformou em uma estátua de neve. Odin, ao ver seu pai, decide então que era melhor ele ficar daquele jeito mesmo, pois não concordava com a forma que o seu pai reinava. E também com a morte do seu pai, né, do Bor, o Odin seria o rei. Antes da estátua do Bor se desfazer, ele jura vingança contra o Odin. Milênios mais tarde, então o Bor ressuscita e acaba, né, entrando em um conflito com o Thor, que na época era o rei de Asgard. O Thor consegue derrotar e matar o próprio avô, mas o Bor era tão poderoso que ele conseguiu, né, no meio da luta ali, destruir o Mjolnir em diversos pedaços, né? Bem semelhante como a gente viu lá a Hela destruindo o Mjolnir no CM. Número 4 temos o Cole-Borson. Cole é um dos filhos do Bor e conhecido como o Serpente de Asgard, além também de ser irmão mais velho do Odin. Ele foi responsável pelo arco Essência do Medo, onde ele usa o medo dos terráqueos para recuperar todo o seu poder e criar uma enorme guerra na Terra. No fim, ele foi impedido graças à união dos Vingadores que haviam recebido armas dos anões, né, de Nidavellir, que criaram lá, por exemplo, o Mjolnir. Chegou então ao ponto onde o próprio Odin desceu na Terra e marchou contra o próprio irmão. Ele então acaba morrendo em combate contra o Thor, que também morre durante a batalha, assim como era profetizado. Então você vê que o cara é muito poderoso. O Odin teve que vir derrotar ele e no meio ele acabou matando o Thor. No número 3 temos agora Donald Blake. Donald Blake é a contraparte do Thor na Terra. Pois é, ele foi criado para ensinar uma lição de moral para o filho de Odin. Quando o personagem batia a sua bengala no chão, ele era enviado para uma dimensão alternativa criada pelo Odin e em seu lugar aparecia o Thor. Então meio que assim, né, o Bruce Banner conseguia invocar o Hulk, né? O Donald Blake conseguia meio que no próprio corpo invocar o Thor e os seus poderes. Com o tempo, essas trocas elas pararam de acontecer, até que recentemente o Thor decidiu trocar novamente. Em resumo então, o Donald ele descobriu que vivia uma realidade falsa e então decide destruir toda Asgard como uma forma de vingança. Depois de trocar com o Thor, ele parte atrás de todos os que entraram em contato com a magia do Odin ou a magia asgardiana, absorvendo o seu poder e ficando cada vez mais poderoso. Chegou em um ponto onde só o Thor e o Odin eram capazes de detê-lo. E olha que até mesmo o Loki e o Doutor Estranho estavam na briga, mas mesmo assim eles não conseguiram. Então assim, Donald Blake é um dos personagens que não era asgardiano, mas passou a ser asgardiano mais poderosos que nós temos. Número 2 agora temos Thor. E pô, ele dispensa apresentações, né? Afinal, ele é um dos Vingadores mais famosos e um dos poucos, né, da formação original que ainda permanece ativa nos quadrinhos. Atualmente nos quadrinhos, ele ocupa o posto do pai de todos e governa Asgard da mesma forma que o seu antigo pai Odin fez um dia, chegando até mesmo a superar o próprio Odin quando se trata de força física. Mas o Thor já ocupou esse posto várias e várias vezes, e o Odin sempre acaba voltando de alguma forma para ser o novo rei de Asgard de novo. Eu vou focar mais em falar da forma base do Thor, cara, porque assim, o Thor, né, como ele tá nos quadrinhos, com os poderes da runa, né, com o poder da Odin Force, muito mais velho, que a gente sabe que quanto mais velho fica um asgardiano, mais poderoso ele fica. Então assim, o Thor ele tá muito roubado, ele tá muito poderoso nos atuais quadrinhos. Então vou falar aqui mais um pouco da sua forma base. Ao contrário do que foi mostrado no CM, o Thor tem inúmeros poderes, principalmente poderes unidos ao Mjolnir.
Ele já atravessou o universo enquanto recebia uma oração. Ele pode abrir portais e já chegou a voltar no tempo. Criou também uma tempestade tão forte que já feriu uma entidade que desconhecia a dor, por exemplo. Já nocauteou a Fênix, né, que é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Também tem controle sobre a natureza e sobre o clima, não só sobre os trovões. E entre vários outros poderes, né. Dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre os poderes do Thor. Fazer uma lista com uns 30, 40 poderes do Thor. Com certeza, né, em uma lista de Asgardianos mais poderosos, a gente tinha que ter o Thor. E aqui, né, nosso primeiro lugar, que não é um nível de poder, mas casou certinho, temos aqui o Odin. Além de ser o primeiro pai de todos, o Odin, né, que é o filho do Bor, tem feitos ainda maiores do que o seu filho Thor. Afinal, o Odin ficou no trono, né, e governando os 9 reinos por muito mais tempo. Ele é o tipo de personagem que sai no braço contra vilões como o Thanos, o Galactus e os Celestiais, por exemplo. Nos quadrinhos, ele já enfrentou uma tempestade do tamanho de uma galáxia e a aprisionou dentro do martelo de Uru, surgindo assim o Mjolnir. Ele é versátil em várias formas de feitiçaria, podendo inclusive trazer personagens de volta dos mortos. Ele também tem a capacidade mais do que suficiente para destruir toda uma galáxia. E assim como Thor, eu poderia passar o vídeo inteiro falando sobre todos os poderes que o Odin possui. Mas eu acho que com esses exemplos deu pra mostrar pra vocês aqui, né, o porquê que o Odin tá nessa lista. Não tem como não ter ele nessa lista. E vale lembrar também que o Odin apresentado nos filmes da Marvel não é nem uma sobra do Odin dos quadrinhos. O Odin dos quadrinhos é muito mais poderoso. Mas sabe o que é ainda mais poderoso, cara? O Odin dos quadrinhos é o seu like. Então já deixa o like aqui embaixo, que eu te espero aqui no próximo vídeo. Fechou? Tamo junto, valeu!